Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo de hoje, ele é mais importante do que o normal. Ele é mais importante do que o normal. Vocês vão entender tudo. Vocês vão entender tudo. Eu fui assaltado. Esse final de semana e que, graças a Deus, não aconteceu nada muito sério. Vou explicar pra vocês. Mas que fique de alerta também, serve de alerta. E te digo o que isso tem a ver com o São Paulo. Vocês vão entender também o que isso tem a ver com o São Paulo. Fui assaltado em frente ao mercado municipal, na Avenida do Estado, né, do outro lado da avenida. Quem conhece São Paulo sabe ali, um trecho assim horrível de se andar, perigosíssimo. E tomem muito cuidado. Graças a Deus não aconteceu nada muito sério, mas por incrível que pareça, dá para fazer um link do que está acontecendo com a situação de São Paulo. Vocês querem ver? Antes, galera, aquilo lá de sempre, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, vai deixando like, o like dá uma moral, é tudo de graça, se inscrever, ativar as notificações, deixar like, eu vou trazer vídeo para vocês sempre. Então, tô lá no trânsito, dirigindo, estava com os vidros fechados, porque é uma região no carro, né, dentro do carro, porque é uma região muito perigosa. Tava eu, meu tio, minha mãe e meu sobrinho. Indo para uma festa, indo para um evento, né? Eis de que eu estava lá na Avenida do Estado e o que acontece? Estava muito trânsito, era sábado, um dia antes do domingo do Dia das Mães. Tava trânsito, muito trânsito, né? Porque é sábado, Dia das Mães, ali aquela região, por volta da meio-dia e meio, uma hora mais ou menos. Eis que ficam aqueles ambulantes, né? As pessoas vendendo, pessoas na rua vendendo um monte de coisa, fruta e várias coisas. Quem conhece a região central de São Paulo, principalmente ali perto do Mercadão, na região ali antes da Armênia, ali na Avenida do Estado, ali naquela região, sabe como funciona. Então tomem muito cuidado, porque o que eles fazem? A gente estava parado, com os vidros fechados, parado no trânsito, esperando o farol abrir e andando, e demora muito, né? Eis de que passa pelo retrovisor do passageiro, né, do banco do passageiro, onde meu tio estava sentado, e fecham o retrovisor. Fecharam o retrovisor. Nós, de forma inocente, né, e automaticamente, olha aí, olha o que ele fez, né? Passou, brincadeira, né, olha, no automático, o que nós fizemos? Abaixamos o vidro para abrir o retrovisor. É onde vem um segundo cara e vai, passa o celular, tal, não sei o que. Ele parecia ali estar armado, eu num susto ali movimentei o carro, o cara pegou, arrancou, puxou a corrente do meu tio tava com uma corrente de ouro muito bonita, puxou a corrente e foi embora. Dos males o menor, muito chato, a gente ficou pé da vida, abalado, né, com medo da situação, tudo isso. Mas te digo o que isso tem a ver com São Paulo, que história é essa? Gente, graças a Deus não aconteceu nada demais, podia ter acontecido muitas coisas piores. Fica de alerta quando passar e fechar o retrovisor, não abra o vidro de imediato, deixa assim em regiões perigosas. Que fique esse alerta. O que isso tem a ver com o São Paulo? Acontece que foi uma distração. O primeiro cara passou fechando o retrovisor e ele causou uma distração na gente, porque eles sabem que isso distrai. Nós, de forma inocente, né, ali, eu não sabia desse golpe, depois fiquei sabendo que isso já está comum naquela região, percebi que eu fui muito inocente, mas você no automático, você cai na distração. A palavra que eu vou usar hoje aqui para me referir a esse acontecimento comigo e o momento atual do São Paulo é uma distração. O que a diretoria do São Paulo faz hoje conosco é uma distração em volta do técnico Luiz Zubeldia. Prestem muito atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque isso precisa ficar muito claro para todo mundo, tá? Tô fazendo esse vídeo até com um tom diferente, vocês sabem que eu venho aqui soltando os cachorros e tal, mas prestem bem atenção. Vocês, alguma vez, eu tô perguntando isso para vocês, meus irmãos são paulinos que acompanham aqui o canal, que estão comigo aqui todos os dias. Alguma vez na vida de vocês, eu tenho um público aqui, vou falar no geralzão, a massa, o massivo aqui, pelo que eu vejo nas métricas aqui, uma galera de 30 a 60 anos. Esse é o volumão, é o geralzão. Tem gente mais nova de 25 a 65, todo mundo é bem-vindo. E a minha pergunta é para todos vocês, homens, mulheres, todo mundo que acompanha aqui o canal.
Alguma vez na vida de vocês, vocês viram um discurso tão forte no São Paulo, uma polarização tão forte em relação a uma situação, por exemplo, do que está acontecendo com o Zubeldia? Vocês já viram uma situação parecida com essa em relação a divergências de opiniões, nessa dividida de opinião? Vocês já viram alguma situação parecida com essa no São Paulo? Uma coisa assim, que dividisse tanto a opinião da torcida em volta de algo? Eu nunca vi. Acredito que vocês também não. Essa discussão, essa filosofia, essa polarização, essa situação patética que nós estamos vivendo em volta do Luiz Zubeldia, que é só um personagem, não se enganem, o técnico Luiz Zubeldia é só um personagem de uma distração muito maior que nós vivemos hoje, infelizmente, no São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia, ele é só uma distração. O Zubeldia, óbvio que de forma análoga, que fazendo só uma analogia, o Zubeldia, ele é uma distração para nós não olharmos, para nós não vermos o maior, o que está acontecendo de mais perigoso, periclitante, ofensivo no São Paulo Futebol Clube. Nós temos duas situações que envolvem o Zubeldia. Aparentemente ele é uma boa pessoa, aparentemente ele é um cara de grupo, aparentemente o Zubeldia deve ser um cara amigável, um cara fiel, um cara que não joga ninguém. A impressão que eu tenho do Zubeldia é que ele é um cara de grupo, é que ele é um cara do futebol, ele é um cara fiel. Eu acho que ele não joga nenhum jogador na podre, ele não joga os amigos dele, os profissionais que trabalham com ele na podre. Eu tenho uma ótima impressão, não conheço, não posso cravar 100%, mas eu tenho uma ótima impressão em relação à pessoa, o profissional Zubeldia. E aí nós entramos na questão do técnico. Nós sabemos, pra mim, eu tenho uma impressão que ele é um baita cara, e eu sei que ele é um técnico que não serve pro São Paulo. Eu sei que, infelizmente, ele é um técnico que não tem nada a ver com o São Paulo. E a carreira dele mostra isso. Esse um ano que ele ficou no São Paulo mostra isso. A gente já sabe, a gente só pediu uma manutenção de técnico. A gente só pediu isso. Não é tão difícil. Os times que trocaram de técnico que de forma relâmpago, isso é verdade, isso é um sintoma também no futebol brasileiro. Não só, acho que no futebol mundial dá pra falar isso, mas no futebol brasileiro a gente acompanha mais, né? Não é que acompanha mais, a gente tá vindo mais de perto. Então era só e esses times, era só uma manutenção, porque esses times que trocaram de técnico melhoraram. Melhoraram muito. Então era só uma manutenção de técnico para um técnico que a gente viu que não serve. Não precisava. Percebe como toda essa discussão, toda essa polarização, toda essa irresponsabilidade e canalice que estão fazendo é uma distração? Eu fui distraído no final de semana. E nós somos distraídos já faz muito mais tempo, até mesmo antes do Zubeldia chegar. Nós somos distraídos com discursos inflamados, atitudes que destroem o São Paulo, gestão incompetente, tudo isso. Não adianta falar. Zubeldia, ele... vocês sabem aqui. Gente, esse vídeo aqui, ele pesado, apelativo, mas não tem como. Jornalista patético. Jornalista patético vem falar que o São Paulo está desfalcado. Nós vimos um péssimo trabalho com todos aí. Os principais. Caleri, Lucas, Oscar. Eu tenho fatos. Nós temos fatos, acontecimentos, embasamento suficiente para mostrar que o trabalho é insuficiente. Que o trabalho é falho, que o trabalho é fraco. Falar de desfalques agora é de uma canalice, é de uma sem-vergonhice muito grande, mas também para
para quem para quem não consegue analisar o panorama geral da situação, né? Porque pega contra Velo Clube, contra Ponte Preta, contra Sport, o Zubeldia agora ele teve os desfalques do Pablo Maia, que já tá voltando, do Oscar, do Lucas, do Caleri, o Oscar voltando, o Lucas voltando, mas do Caleri, Luiz Gustavo, agora ele teve os desfalques. Nós já vemos o trabalho ser ruim há muito tempo sem os desfalques. Com o time titular aí, com o time principal. E os jogadores piorando. Caleri piorando, Alisson e Pablo Maia pioraram, 2 dos nossos melhores jogadores. Lucas era um jogo ou outro que resolvia, estava numa noite maravilhosa e decidia porque é o Lucas. A gente apontava os talentos individuais. Então a gente sabe que não é por desfalque, porque quando tinha o time à disposição, fez partidas, atuações inexplicáveis, são não indefensáveis contra Velo, Ponte Preta, Velo Clube, Ponte Preta. Inter de Limeira, né? Vocês conseguem falar melhor do que eu. Essa estreia contra o Sport, que vai cair no Brasileiro, essa estreia contra o Sport no Morumbi, foi a estreia. Nesse jogo que o São Paulo não ganhou do Sport. O São Paulo acho que é o único time que não ganhou do Sport. Sport mais um, ou São Paulo mais um. Então tudo isso já prova que ele não é necessário, ele não faz um bom trabalho. Fora toda aquela questão da base. Só que vocês percebem toda a distração do discurso em volta de um profissional, um técnico, que só não serve para o São Paulo, que a gente sabe que ele não é gabaritado o suficiente, ou que não deu certo. Quer pegar leve? Vamos pegar leve com o Zubeldia? Vamos pegar leve com a pessoa, com o profissional Zubeldia? É chegar para ele, na verdade isso pode ter acontecido em outubro, novembro de 2024, né? Mas é chegar para ele e falar, Zubeldia, valeu, obrigado, o trabalho não funcionou. Tidico, tem... porque o que tem a ver o Jorge Jesus, né? A thumbnail aí, que é uma coisa que vocês pegam, né? Que vocês pegam pesado também. O que tem a ver o Jorge Jesus? Já vou explicar. Não demite por causa da multa. Vocês sabem quanto o São Paulo gasta de folha salarial mensal? Mensal! Quanto que é a multa dele? 2, 3 milhões? Quanto que é? Não sei, falam aí, né? Vocês sabem quanto o São Paulo gasta? É porque assim, eu já falei 1 milhão de vezes aqui para vocês e vou falar mais vezes. Não pagar as dívidas é completamente diferente de falência. São Paulo está muito longe de falência. Isso faz parte do que aconteceu. Volta lá com o que aconteceu comigo no começo do vídeo. Isso faz parte da distração deles gastarem o dinheiro de forma incompetente, ao bel prazer. Não compraram Orejuela, não compraram Galopo, independente do que eu acho do Orejuela, do que eu acho do Galopo, do que eu acho de qualquer jogador que tenha sido comprado, se eu acho um acerto, um erro. A questão de que o São Paulo está falido é só vocês pegarem os valores que vêm de jogadores da base, que queima, que parece que de propósito, com valores de contratação, com salários de jogador e como aumenta a dívida. As ações, as atitudes da diretoria para um clube, para uma gestão que fala que o clube está em uma situação emergente financeiramente falando, não condizem. Não tem a mínima lógica. O que o São Paulo gasta, o nível de jogador que contrata com o que gasta. E eu gosto, eu já falei. O elenco do São Paulo, para mim, ele é altamente capacitado. Para mim, o time ele é bem montado. Mas não venham me falar que o time está falido. Olha o time de São Paulo. E não venham falar também que o elenco é... Olha o nível do elenco de São Paulo. Nós temos 2 times brincando para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. 2 times muito bons. O titular eu não vou nem falar, tá? Titular pra mim bate de frente com o Flamengo, eu não tô brincando. Não tô brincando. Facilmente. Os caras têm a Arrascaeta, nós temos o Oscar. Os caras têm Bruno Henrique lá, sei lá, Michael. Nós temos melhor que todos ali, o Lucas. Melhor que todos, o Lucas. Fora tudo o resto. Tudo bem, eles têm o Pedro. Só que nossos centroavantes também são muito bons.
Caleri parou de jogar com o Zubeldia. Aí vem o André Silva, que é bom jogador, não, concordo, aí não é do nível do Pedro, mas equivale. A gente perde umas posições e ganha outras. Zaga eu não vou nem comparar com a do Flamengo. Gustavo Gomes do Palmeiras joga muito. Com a zaga do Flamengo, pra mim a zaga do Flamengo é fraca. Eu tô sem clubismo nenhum. A zaga do Flamengo pra mim é fraca. Não é nem pra comparar com a Arboleda, Alan Franco, o Juan Tressolli que tá jogando demais, Sabino, o Ferrarese. Tô falando dos reservas também. Então olha o time de São Paulo, folha salarial, o que gasta. Não tem muito a ver com um time que tá falido, né? Então não caiam na distração. Na distração. Está óbvio, está claro para todo mundo que só falta um técnico pro São Paulo. Dorival Júnior conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, porque é engraçado, né? É só uma Copa do Brasil, né? Não falam que tá muito difícil. Hoje, para você ganhar um título é muito difícil. O futebol mudou. Futebol mudou, não é assim, é todo um contexto. O que foi a Copa do Brasil? Foi sorte? Dorival Júnior... Nossa, como o Dorival Júnior deu sorte, hein? 6 jogos, né, de pura sorte. Tô falando só da etapa final. Quanta sorte, hein, Dorival Júnior? Tá virado pra lua, hein? Quanta sorte, hein? Deu completa sorte em 2 jogos contra o Corinthians, sorte total contra o Palmeiras, foi Palmeiras, né? Eliminou o Palmeiras na sorte pura contra o Corinthians e cagou contra o Flamengo na final. Nossa, como o Dorival tem sorte, né? Nossa, que sorte! Então não venham com essa papagaiada. Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil mediante todo esse cenário nocivo, toda essa gestão nociva que é para o São Paulo. Por quê? Porque o Dorival Júnior é um técnico e sabe montar um time. E o elenco era bom. Era bom. Lucas, né? Hoje é excelente. Tem mais ou menos aqueles lá, só que tem melhor ainda. Tem lateral esquerdo, tem o Oscar, a zaga é a mesma, reforçada. Tudo bem, tinha o Lucas Beraldo, né? Mas e o Alan Franco? Deixa alguma coisa a desejar, por melhor que seja o Beraldo? Ali a gente não aponta, saiu o Beraldo, não aponta, porque o Alan Franco joga muito. Melhorou o time. Não demitem porque é uma distração. Por que tem que mudar o técnico? Eu vou explicar de novo para vocês. Júlio Casares, Belmonte, ou tem Aires. O Milton Cruz em um aspecto menor, mas vai ficar no São Paulo, goste você ou não, goste eu ou não. Milton Cruz falou não para mim. Tá? E eu acho o Milton Cruz um bom profissional. Independente do que ele faz, o Milton Cruz ele não me aceitou no São Paulo como jogador. Tá justo. O que eu tô querendo dizer com isso? É que essa gestão não vai mudar. Não vai mudar. Dá para trazer o Jorge Jesus. É difícil? Não. É caro? É. Tem dinheiro? Óbvio que tem. Se quiser, tem. Dorival não é baratinho, o Zubeldia é muito caro pelo que é. Na verdade não chegam os valores, né? Eu já ouvi falar que o Dorival, a comissão inteira custava 1.800.000. A comissão inteira. O Zubeldia o quê? 1.400.000? Não sei. Caro, né? Não compensa investir 1 milhão a mais, digamos assim. Digamos que o Jorge Jesus custe 2,5 por mês, um chute, né? É alto, talvez custe mais, mas acho que por 2,5 dá para trazer. Não compensa investir 1 milhão a mais? Não compensa? Para um técnico que a gente sabe que é monstruoso, porque pode chegar e dar errado o Jorge Jesus, mas a chance não é pequena, ou não tem uma chance grande do Jorge Jesus dar certo no São Paulo? Tô dando só um exemplo, lá tem muitos outros, tem o Crespo, tinha antes Renato Gaúcho, Dorival, tudo técnico mais interessante que o Zubeldia.
E não é que você contratou um técnico. Nossa, pelo amor de Deus, como é que vai contratar esse... Esse cara não precisa ficar 8 anos no São Paulo. Se o trabalho der errado, muda o técnico. Por que que é mais praticável, né, as mudanças de técnico? Porque o técnico relativamente tem salários menores que jogadores, contratos diferentes. Jogador, geralmente, né, jogador quando o clube gosta e o jogador começa a pisar na bola, por exemplo, o Luciano. São Paulo não consegue mandar embora o Luciano, porque tem contrato, tem multa, tem salário. Geralmente com o técnico é uma situação diferente. Multa menor. Então é por isso que acontece. Então, a gestão não vai mudar. Eu não queria olhar mais para a cara de nenhum desses caras que comandam o São Paulo hoje. Dá para trazer o Jorge Jesus? É óbvio que dá. É caro? É. Tem dinheiro? Tem. Tem, lógico que tem. É só vocês verem aí. Quanto recebe o Arboleda? Tô falando de zagueiro. Quanto foi pago no Ferrarese para ficar no banco? Só para vocês terem uma noção, tá? Para quem... Só para destruir isso de uma vez por todas, tá? Essa babaquice que fala que o São Paulo tá falido, que jornalistinha vem falar que o São Paulo tá falido, é porque, para mim, tem outro tipo de interesse, né? Pega o banco do São Paulo. Um clube que tá falido tem 100 milhões no banco! Ah, te digo quem? Ah, eu vou falar o Ferreirinha também. Ferreirinha, banco, antes de todas as lesões era banco com o Zubeldia. André Silva, banco, antes da lesão do Caleri. Marcos Antônio e Juan Tressoldi, que vão ser comprados, banco. Ferrarese. Dá mais de 100 milhões, não dá? Michel Araújo, que foi comprado na temporada passada. Quanto tem de dinheiro aí para banco? Não compensa pagar um valor um pouquinho maior para um treinador monstruoso do nível do Jorge Jesus? Então, é só o que falta. Quem partilha dessa opinião tá certo. Só falta um técnico. O time tem. Tem jogador, às vezes, chinelão, não quer jogar, jogador abaixo. Óbvio. Vai ter jogo que o André Silva vai jogar mal e tal. O elenco para jogar contra a Alianza Lima. Contra Botafogo, que é a sensação aí. Elenco para jogar contra esses times tem. Fortaleza, Sport, Ceará, Libertad. Elenco tem e tem de sobra. É engraçado também, né? Porque quando perde pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Botafogo, vem normalizar. As pessoas vêm normalizar, né? Canalhas, patéticos vêm normalizar. Ah, tá vendo, Tidico? Os caras lá têm dinheiro. Palmeiras tem dinheiro, Flamengo não dá. E quando não ganha do Velo Clube, faz aquilo que fez contra o Velo Clube, não ganha da Ponte. Não é só dinheiro que importa? E quando o São Paulo não ganha do Sport no Morumbi? Pega o investimento do São Paulo comparado ao Sport, qual que é a desculpa? Então, não caiam na distração. Lembra do começo? Eu fui pego numa distração. Não caiam na distração chamada Zubeldia, que parece ser um cara bacana, só é um profissional que infelizmente não deu certo, que não serve para ser técnico de um time da grandeza do São Paulo. Não caiam na polarização, na mentira, na papagaiada, no discursinho, na distração que a diretoria do São Paulo faz com a gente em relação a isso. Não caiam nisso.